Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Rabelo quem fala. Para quem não me conhece, eu sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro e sou criador do site escolacontábil.com, curso preparatório para prática contábil, exame de suficiência por apenas R$ 49,90 por mês. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, vou deixar o link aqui. E nós somos milhares e milhares de alunos nos últimos anos. Se você quiser conhecer, pode ter certeza que vai ser um grande diferencial na sua carreira, beleza? Mas hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre uma lei complementar polêmica que foi editada. Agora, trata-se da Lei Complementar 190/2022. Mas antes de falar sobre a Lei Complementar 190 de 2022, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o que é diferencial de alíquota, quais as implicações, por que essa lei ela vai ser uma grande polêmica ao longo deste ano, tá? Então, para isso, a gente vai para a tela aqui para dar uma olhada no que diz a Constituição, no que diz a lei complementar e assim por diante, beleza? O primeiro ponto que a gente precisa saber, deixa eu mudar aqui a nossa apresentação, é que é o seguinte: o ICMS ele é um imposto de competência, ele é um imposto de competência estadual, certo? Então, o ICMS ele é um imposto de competência estadual. Ele é o principal arrecadador de dinheiro para os estados. Não é? Então, ele é um imposto de competência estadual. E o ICMS ele incide sobre a circulação de mercadorias, beleza? Então, o ICMS incide sobre venda, sobre transferências, às vezes tem polêmicas, sim ou não, etc. e tal, principalmente venda, tá? E o ICMS, ele pode, como é um imposto sobre circulação de mercadoria, vamos aqui para a tela. Ele incide basicamente de duas maneiras, tá? Então você pode ter o ICMS quando nós estamos falando aqui. Olha só, resumidamente, a gente está falando de um mesmo estado. Então vamos aqui colocar que nós estamos no estado, no Rio de Janeiro. Beleza? Então aqui nós estamos no mesmo estado. E a empresa A, ela vende dentro desse estado ou para outra empresa ou para um consumidor final, pessoa física e assim por diante. Beleza? Então, quando nós estamos numa operação dentro do estado, a gente tem aqui a aplicação do que a gente chama de alíquota interna. Alíquota interna, beleza? Só que pode acontecer também de uma pessoa fazer uma compra de uma empresa de outro estado. Então, aí nós temos uma situação diferente. Então, veja aqui, quando essa venda ela é feita dentro do mesmo estado, a gente fala da aplicação da alíquota interna. Todavia, quando a gente tem a situação seguinte, aqui nós estamos no Rio de Janeiro. Aqui a gente tem a empresa. E aqui a gente está em São Paulo. E temos uma empresa comprando do Rio de Janeiro. Só que essa empresa ela está comprando do Rio de Janeiro para dar uma saída subsequente. Nesse caso, portanto, o que acontece? Nós estamos aqui, nós temos operação entre estados diferentes, tá? Estados diferentes, e é o que a gente chama aqui de aplicação da alíquota interestadual. Ou seja, é uma alíquota que vai ser aplicada de um estado para outro. Nesse caso, a mercadoria ela vai continuar circulando. Só que agora a gente chega ao que a gente chama de diferencial de alíquota. Quando que ocorre o diferencial de alíquota? O diferencial de alíquota ele vai ocorrer numa situação em que, por exemplo, uma empresa do Rio de Janeiro está vendendo para um consumidor final em outro estado. Ela está vendendo para um consumidor final em outro estado. Então aqui vamos colocar que é São Paulo. Então esse consumidor final, ele pode ser
ou um contribuinte do imposto, vamos assim colocar que é outra empresa, ou para uma pessoa física, eu, você e assim por diante. Só que o que caracteriza o consumo final? O consumo final é aquela compra que é feita de um estado para outro que não vai ter uma saída subsequente. Aquela mercadoria que está sendo negociada entre os estados não vai ter continuidade, tá? Então, esse caso aqui é o caso em que gera o que a gente chama de DIFAL. O que é o DIFAL? DIFAL é o diferencial de alíquota. Por que existe, então, o DIFAL? O DIFAL existe por conta do seguinte. Então, imagine que uma empresa, né, está comprando mercadoria X. Se essa empresa está comprando a mercadoria X e ela está comprando dentro do estado, ela pagaria uma alíquota interna de ICMS de 18%. Agora, se essa empresa estivesse comprando de um outro estado, ela pagaria uma alíquota interestadual, geralmente de 12% ou 7%. O que seria mais vantajoso, portanto, para essa empresa? Comprar de dentro do estado ou de fora do estado? Se você está comprando uma mercadoria de R$100, não faz diferença, mas quando a gente está falando de milhões ou bilhões de reais, aí faz toda a diferença. Então, por que o diferencial de alíquota surgiu? Justamente para falar o seguinte, para evitar essa guerra fiscal, para evitar que essa guerra fiscal surgisse, evitando que você compre tudo de outro estado, porque vai ser mais vantajoso em termos tributários, beleza? Só que, ok. Então, o que acontece? Nós vimos que essas duas situações aqui, são as situações que geram o DIFAL. São as duas situações em que geram o DIFAL. Então, você tem o DIFAL, que é o diferencial de alíquota, numa situação em que a empresa, no estado A, está vendendo para um contribuinte no estado B ou para uma pessoa física no estado B. Tá? Então, o que aconteceu? O que é o diferencial de alíquota? Então, quando essa empresa aqui ela está comprando a mercadoria X dentro do estado, você aplica a alíquota de 18% e acabou. Mas quando a empresa aqui ela está comprando de outro estado, né, o que vai acontecer? O estado destinatário vai recolher 12% ou 7%, ok? O estado remetente, perdão. E o estado destinatário, ele vai ficar com a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, por exemplo, vamos supor que é 18 a alíquota interna e 12 a interestadual. Então, o estado destinatário ele vai ficar com 6%. É isso o DIFAL. Então, para quem está comprando, não vai haver essa vantagem tributária, porque o valor vai ser a alíquota interna de qualquer jeito do estado onde a pessoa está. Conseguiu entender? Então, isso é o DIFAL, pessoal. Isso é o DIFAL. Só que aí o que acontece? O que acontece? A situação é a seguinte. Quando, vejam aqui, a empresa A vendeu para o contribuinte B em outro estado, tem que haver recolhimento do DIFAL. Só que quem que tem que recolher esse DIFAL? Nesse caso, como esse cara aqui, ele também é contribuinte do imposto, como ele já tem habitualidade, já tem uma operação ali que recolhe ICMS mensalmente, quando o destinatário é contribuinte do imposto, é ele quem vai recolher o DIFAL. É o destinatário quem vai recolher o DIFAL. Só que, por outro lado, quando
o destinatário é uma pessoa física, por exemplo, você está comprando lá uma balança da Xiaomi na Amazon. Essa balança vem lá de São Paulo para o Rio de Janeiro. Imagine se a Amazon tivesse se o governo imputasse a cada pessoa que faz uma compra na Amazon o recolhimento do DIFAL. Seria complicado, correto? Então, no caso do destinatário ser uma pessoa física, um consumidor final, pessoa física, o recolhimento do DIFAL ele fica a cargo do remetente. E é isso que a Lei Complementar 190 veio regulamentar. Porque nós tivemos uma mudança com o que a gente chama de Emenda Constitucional 87 de 2015, que é uma emenda que é chamada de Emenda do Comércio Eletrônico. Tá? Porque antigamente, nessa operação aqui, quando a empresa A ela vendia para um consumidor final, pessoa física no estado B, nesse caso, antigamente, o ICMS ficava todo com o estado de origem. Só que isso prejudicava muito aqueles estados que não tinham uma cadeia produtiva muito forte. Então a emenda constitucional 87, essa emenda do comércio eletrônico, falou, não, peraí, a gente vai ter que dividir esse bolo aqui. Tá? A gente vai ter que dividir esse bolo. Então o que aconteceu? Quando a emenda constitucional 87 veio e falou o seguinte, falou, olha, pessoal, agora o que vai valer é isso aqui, ó. Quando a emenda constitucional 87 chegou e falou o seguinte, falou, os casos de DIFAL são quando está vindo de um estado para outro, o destinatário é um consumidor final. Se for contribuinte, a responsabilidade de recolher é do destinatário. Se não for, a responsabilidade é do remetente. Só que qual que foi a grande polêmica? A grande polêmica relativamente a essa emenda constitucional 87 é porque os tributos eles precisam, de regra geral, de uma lei complementar para definir base de cálculo, alíquota, entre outros pontos. Só que quando essa emenda constitucional ela foi editada, quando a emenda constitucional 87, que é do ano de 2015, surgiu, ela gerou uma mudança no DIFAL. Só que essa mudança ela não foi regulamentada por uma lei complementar. Então, nós não tivemos uma lei complementar para falar assim, olha, as regras aqui aplicadas à emenda constitucional 87 vão ser essa, essa e essa. Não tivemos isso. Então, o que aconteceu? O STF chegou e falou o seguinte, falou, olha, exijo que, para você cobrar o diferencial de alíquota que foi proposto pela emenda constitucional 87, você edite uma lei complementar. Porque antes, o governo vinha simplesmente, ele tinha feito um convênio chamado CONFAS 93 de 2015, e ele estava cobrando o diferencial de alíquota com base nesse convênio. Só que convênio não é um instrumento hábil para cobrar diferencial de alíquota. Então a STF chegou e falou, olha, isso aqui está errado. A gente precisa disso aqui. A gente precisa disso aqui. Tá? E aí foi que surgiu a Lei Complementar 190. Ela veio regulamentar, portanto, a Emenda Constitucional 87 de 2015. Então, ela trouxe esse tipo de cobrança para cá. Só que qual que é a grande polêmica da Lei Complementar 87? Qual que é a grande polêmica? Porque os tributos,
Olha só, e aqui é uma outra questão. Vejam que são vários meandros, né? São vários meandros. Por quê? Porque nós temos aqui uma lei complementar que foi editada, que é a Lei 190. Ela foi editada em 4/1/2022. Só que quando a gente está falando do direito tributário, a gente tem um princípio previsto lá na Constituição, no artigo 190, que é o princípio da anterioridade do exercício. Então, para que você institua um novo tributo, etc. e tal, você precisa publicar com um exercício de antecedência, pelo menos. Só que a Lei Complementar 190, ela chegou e falou o seguinte, falou aqui, ó. Olha só, presta atenção. Aqui, vamos aqui. Ela simplesmente falou o seguinte. Falou: esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, observado quanto à produção de efeitos, o disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 150 da Constituição Federal. E o que é o artigo 153C da Constituição Federal? É o que diz, é a que a gente chama de noventena. Então, resumidamente, o que a lei falou é o seguinte: essa lei aqui, ela entra em vigor dentro de 90 dias. Só que o que eu disse a vocês é que, pelo princípio da anterioridade, esse DIFAL, portanto, só poderia ser cobrado em 2023, pelo princípio da anterioridade. Anterioridade do exercício. Só que a Lei Complementar 190 chegou e falou o seguinte: pode ser cobrado dentro de 90 dias. E aí, né, isso vai gerar uma briga. Provavelmente vão ser ações judiciais, etc. e tal. Porque qual que é o certo? Vai ser cobrado esse DIFAL dentro de 90 dias ou vai ser cobrado esse DIFAL apenas em 2023? É isso que não sei, não se sabe, não existe uma certeza. Vamos ver o que vai acontecer aí, as cenas dos próximos capítulos, tá? Mas, resumidamente, a Lei Complementar 190 é isso que eu expliquei para vocês. É toda essa questão que envolve essa seara, né, de anterioridade, de emenda constitucional, do comércio eletrônico, 87, o que mudou, quando existe o DIFAL e assim por diante. E você, o que você acha? Vai ser cobrado em 90 dias? Vai ser cobrado só em 2023? Responda aqui para mim e se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui também, deixe seu joinha. Fique com Deus, pessoal. Espero que tenha sido claro aí um pouco para vocês essas mudanças. Um abraço e até a próxima.